Volume 13, Capítulo 1. Deixem seu like, segue o meu canal para mais vídeos. Ordem para todos os veículos restantes. Disparem seus canhões de tanques mágicos contra o inimigo. A força de combate residual à esquerda está segurando Gobta para eles. Embora essa ordem desrespeitasse completamente a segurança da unidade, ninguém a contestou. Enquanto a força do tanque mágico que se tornou a fortaleza estava segurando Gobta em seus movimentos, os 1000 tanques mágicos que permaneceram fizeram as torres girarem, ajustando o ângulo e preparando as defesas para absorver o impacto para que possam atirar de perto. Esses canos são destinados a matar pessoas, e agora devem atirar ao mesmo tempo. Lutas ferozes também começaram a aparecer no céu. O dirigível dispara muitos feitiços aprimorados. Gabiru e os outros foram enganados por essas coisas. Nada é mais problemático do que a interrupção do movimento do elemento mágico. A radiação perturbadora mágica era uma arma classificada, e não apenas Gobta e sua equipe, mas até mesmo as pessoas do lado de Gabiru seriam afetadas. Isso é difícil. Apenas chegue perto daquele dirigível e nossos corpos ficarão bem pesados. Lord Gabiru, o que devemos fazer? Eu adoraria salvar o Sr. Gobta e os outros, mas não tenho forças para fazer isso agora. Se eles confiassem apenas nos Flying Dragons, eles poderiam pensar em algo, mas ainda há Flying Dragons neste lado, que não têm experiência de combate no mundo real. Se eles agissem imprudentemente aqui, não apenas Gobta e os outros, mas também aqueles do lado de Gabiru sofreriam. Opa, de jeito nenhum. Vamos abater esses barcos primeiro. Em termos de números, estamos melhor. Vamos todos voltar nossa atenção para o inimigo à nossa frente. Sim, general. Mas eles são maiores, certo? Só em termos de números. Estúpido, cale a boca. Lord Gabiru também notou, mas ele só poderia dar essas ordens. Certas pessoas ainda estão por aí dizendo coisas menos do que sólidas, o que é uma ocorrência comum. Em contraste com essas conversas, Gabiru e os outros realmente correram para lutar contra a pilha de dirigíveis. Alguém olhou para tal Gabiru, e eles com um olhar frio. Ele é o Major General Faraga, que está no comando do assassino Elkambar Flying Co, que comanda o Mecha Ku. Ele era um homem capaz, e tinha um desejo de glória à altura, um desejo de subir ao topo sem perder para outros generais. Como ele estava na Legião Mágica antes, ele experimentou o fim dessa legião em primeira mão. A Legião da Magia, que detinha grande poder há muito tempo, se desintegrou e agora é uma relíquia do passado. Talvez os tempos mudem assim, mas o maior motivo é que as pessoas pensam que a Legião é muito ineficiente na guerra. As pessoas tendem a pensar que lutar com magia é chamativo, mas na verdade é um trabalho muito despretensioso. Analisar a magia do inimigo e realizar a obstrução. Em seguida, aproveite a oportunidade para liberar magia e atacar o exército inimigo. Em seguida, continue fazendo isso repetidamente, sem nenhuma maneira de descobrir muito. Isso porque os cavaleiros eram várias vezes mais fortes do que as legiões mágicas em combate real, depois de serem fortalecidos pela magia. Por exemplo, a magia mais poderosa conhecida era a Nuclear Strike Magic, e para usar esse movimento, você tinha que enviar uma dúzia de conjuradores. Este não é um feitiço que pode ser lançado por um indivíduo. O feitiço deve ser construído, ou seja, requer tempo de intuação. Se você é uma figura heróica, você pode controlar a magia do ataque nuclear sozinho. Mas seu poder só pode explodir em 100 metros de diâmetro, no máximo. Eu estava assistindo a batalha atentamente, mas não pude deixar de me levantar da cadeira quando a vi no meio do caminho. Atingidos pelo fogo do tanque mágico, os homens de Gobta foram nocauteados. Expostos à enorme magia, os homens de Gabiru foram derrotados 1 a 1. A luta se intensificou e as baixas começaram a surgir. Não, esperávamos baixas. Era esperado, mas talvez eu tenha sido otimista, pensando que vamos vencer, não importa o que. Benimaru é tão confiante, e Mestre Wafael, o Rei da Sabedoria, não fala muito, então não acho que haverá problema em pensar muito bem de tudo. No entanto, a realidade está em desacordo. Não é nenhuma maravilha. Afinal, estamos em guerra.
Como alguém pode dar a vitória como garantida, quando não há absolutamente nenhuma baixa do nosso lado? Sabendo que estou pensando demais, agora estou furiosa e ansiosa ao mesmo tempo. Nesse ponto, Benimaru falou comigo com uma expressão branda. Por favor, sente-se, Lord Rimuru. Tudo isso é esperado, sem perguntas. Ao ouvir isso, algo dentro de mim pareceu explodir. Eu digo, já há uma vítima. Não seria melhor para mim cobri-los com Megiddo também? Não, a conclusão foi tirada disso. O Megiddo funciona, mas a conclusão é que mesmo isso seria inútil. Benimaru duvida tanto de sua eficácia que até Diablo nega. Parece haver várias razões. Em primeiro lugar, tendo começado a pular no palco como uma nação, nem sempre se pode olhar para o seu Lorde Demônio, ou seja, eu, para obter apoio. O Rei Demônio deve proteger as criaturas mágicas por baixo, mas era dever desses ministros proteger o país, assim afirmou Benimaru. Se alguém não tem autoconsciência para tratar a Federação da Tempestade de Jura como seu próprio país, e não possui a vontade de proteger sua pátria por suas próprias mãos, então não está qualificado para viver neste país. Outros subordinados também pensam assim. Lord Rimuru não pode ser deixado para carregar tudo sozinho. Shuna uma vez disse isso. Fazia sentido para mim ouvir isso também, e eu me diverti na hora. O acima é a primeira razão. A segunda razão é a fraqueza do Megiddo apontada por Diablo. Este Megiddo é uma magia muito bonita. Não há necessidade de gastar muita energia em troca de alta potência. É muito versátil e fácil de usar. Mas depois de vê-lo, você será capaz de descobrir como para responder a isso. Diablo disse como acima. Se você ficar na sala de controle, poderá usar esse truque e, se usá-lo desta vez, funcionará muito bem. Mas uma vez visto, não funcionará da próxima vez. Hinata parece ter dito a mesma coisa. Ela disse que levantando o vento para rolar a areia, isso por si só faria a precisão e o poder caírem. Ele também foi capaz de obter conselhos do lado de Hinata, e a capacidade de coleta de informações de Diablo realmente não era algo para se escrever. Mas vamos ignorar isso por enquanto. Da última vez matei todos os meus inimigos. Os sobreviventes agora restam apenas 2 homens. Edmaliz e Razen foram silenciados, e não há necessidade de temer que as informações vazem. Só que não tem como fazer funcionar dessa vez. Os generais e soldados imperiais somavam um total de várias centenas de milhares de pessoas. Como seria possível silenciar a todos? Uma grande jogada deve ser mantida escondida. Até Benimaru disse isso. Tal magia não deve ser usada ao acaso. A opinião de Diablo e Benimaru é como acima. Faz sentido para mim ouvi-los explicar assim. A verdadeira face do chamado Megiddo é na verdade um feixe concentrado, superquente, formado pela diminuição da luz solar, e é quase impossível evitar a luz apenas olhando a olho nu. Dito isso, a magia usada especificamente contra pessoas deve ser usada em momentos críticos para fazer sentido. Além disso, desta vez o oponente não era de carne e osso, mas um tanque mágico formado de ferro. Megiddo não deve ser completamente inútil, mas o efeito provavelmente é fraco. Os cálculos do mestre Rafael, o rei da sabedoria, também indicavam que levaria algum tempo para destruir o tanque mágico. A potência deve ser aumentada, o que significa que a temperatura de foco da linha direta deve ser focada em dezenas de milhares de graus, ou não penetrará no tanque mágico. Fora isso, o poder do tanque mágico não deve ser óleo, e provavelmente não há como irromper em um incêndio. Se você não pode impedir que os tanques mágicos se movam apenas usando o feixe, você terá que bater nos tanques mágicos em 1000 buracos, até que eles não possam se mover. Em vez de fazer algo tão tedioso, é mais fácil explodir com a magia de ataque nuclear. Nesse caso, você teria que quebrar a barreira mágica que havia sido lançada várias camadas primeiro, e, em seguida, teria que limpar o mago que era o conjurador primeiro, e, no final, iniciaria uma guerra mágica. Isso seria atolado em um pântano, então seria sem sentido lutar. Sendo assim, ambos entregaram o comando a Benimaru, e meu trabalho ficou para assistir silenciosamente. Era para ser assim. Eu fui para a guerra juntos. Minhas palavras foram interrompidas no meio. Isso não vai dar. Como general responsável por tudo, ele não poderia me expor ao perigo.
Afinal, as palavras de herói, Clowen fazia as pessoas se importarem. Em outra época, alguém matou Lord Rimuru. Conhecendo este homem perigoso, deixando Lord Rimuru lutar em batalha, tal coisa não será tolerada. Todos os subordinados estavam cientes da presença de pessoas perigosas do lado do inimigo. Isso porque conversei com as pessoas e disse a elas que isso poderia acontecer no futuro. Como vocês se sentiram quando descobriram? Quanto à resposta, basta olhar para a expressão de Benimaru agora, e fica claro à primeira vista. A ameaça atual é representada pelos chefes das 3 legiões, e pelos 100 homens, que pertencem à ordem da guarda próxima do Imperador Imperial. Pode haver outros homens fortes ocultos presentes que ainda estão sendo investigados. Peço seu perdão por nossa incompetência. As palavras foram ditas por Souei. Souei e seu grupo estavam reunindo informações desesperadamente. Tudo isso é para mim, para descartar a ameaça que surgiria contra mim. Não está claro como a força de batalha do inimigo pode trazer Lord Rimuru, que é o rei, para a linha de frente. O plano de batalha está indo bem, então, por favor, tenham fé em mim, em Gobta e em Gabiru. As palavras me fizeram cair desamparadamente na cadeira. O desgosto de não saber se era desgosto ou agitação não passou. Embora não tenha ido embora, as palavras de Benimaru eram muito válidas. Isso mesmo. Acalme-se e pense bem. Desde o início, Benimaru pensou em mim para implementar tal plano de combate. Não foi apenas Benimaru, foi também Xion quem ficou atrás de mim, e Souei quem ficou ao meu lado. Diablo não precisou falar muito mais, até Shuna me olhou com um olhar preocupado, o que só me fez perceber que todos estavam preparados mentalmente, sabendo que quem avançasse para lutar poderia ser sacrificado. Não são apenas aqueles que estão aqui receio, que até mesmo aqueles que estão lutando na linha de frente, pensam assim. Para se usarem como iscas, eles vão para a batalha prontos para enfrentar ameaças desconhecidas, prontos para serem iscas, para atrair uns aos outros. Fora isso, existe o mesmo motivo pelo qual Veldora, que normalmente sempre faz o que quer, fica na sala de controle. Ou seja, se houver alguma coisa, ele protegerá a minha segurança pessoal. Tudo por causa de mim como o rei do meu próprio país. A única pessoa que não fez uma iluminação sou eu. Neste exato momento, por causa disso, devo me tornar invulnerável. Vagamente parecia que um som vinha de algum lugar. Até você está preocupado comigo? No entanto, está tudo bem. Sinto-me triste por ser ofensivo para aqueles que fazem a consciência. Sendo esse o caso, também devo estar ciente. Desculpe, estou perdendo a calma. Quando me desculpei com Benimaru, ele assentiu. Por favor, não se preocupe. A vitória deve pertencer ao Sr. Rimuru. Com um sorriso orgulhoso no rosto, Benimaru ficou tranquilo comigo. Esse é o olhar sério que só um major-general que carrega a vida de um soldado de general pode ter. Ouvindo isso, parecia que as emoções negativas como aborrecimento e emaranhamento em minha mente estavam desaparecendo gradualmente. Há muito tempo se tem consciência do fato de que você vai morrer e de que deve matar seus inimigos. No entanto, haverá aqueles que morrerão por si mesmos, e deliberadamente não penso nisso. Eu tenho que suportar isso. Eu faria isso não apenas por mim pessoalmente, mas por suas famílias, pelo país que protege essas famílias. O símbolo de tudo isso é o meu ser. Portanto, devo suportar seus pensamentos. Eles merecem ser recompensados pelo que deram, e não devemos perder a guerra. Como é um símbolo, tem que ter a aparência que deveria, então tem que combinar com o show. Pensando neste lado, para parecer que havia tal coisa, respondi vagarosamente as palavras de Benimaru. Isso é certo, passe adiante minhas palavras. Tudo bem, como você manda. Com a aprovação e ajuda de Benimaru, comuniquei minha vontade a todos os meus asseclas. Minhas palavras são transmitidas intactas através de minha técnica única, Genel Alesemão. Ouça, pessoal, faça o seu melhor para esmagar o inimigo. Não há necessidade de se conter. E certamente nenhuma misericórdia é necessária. Use toda a sua força para se livrar do inimigo o mais rápido que puder. Colocando todos os meus pensamentos nisso, dei a ordem. Benimaru assentiu depois de ouvir minhas palavras. Sorrisos também apareceram nos rostos de outros subordinados. Esta ordem representa uma coisa. Chega de suprimir sua força, você consegue.
Interpretando corretamente o significado de minhas palavras, as criaturas mágicas estão mais uma vez ativas. E o resultado criaria uma grande reviravolta em toda a guerra.